Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula do nosso projeto Educa Balsos. Sou a professora Silênia, professora de língua inglesa, e nós iremos tratar de um assunto bem interessante na língua inglesa. Que assunto é esse, professora? Vamos ver lá? Hoje nós vamos falar sobre os usos de linguagens em meio digital, o internetês, a linguagem da internet. Tivemos uma aula falando sobre isso e essa aula aqui vem acrescentar um assunto bem interessante sobre essas, digamos assim, essa linguagem da internet. Mas antes vamos tratar aqui a habilidade que nós vamos ver nessa aula, certo? E o componente curricular, a unidade temática que nós vamos abordar. A nossa aula é do 9º ano do ensino fundamental, o componente curricular é língua inglesa, a unidade temática, usos de linguagem em meio digital, e a habilidade é a habilidade 13 de língua inglesa do 9º ano do ensino fundamental. Que habilidade é essa, professora? Reconhecer nos novos gêneros digitais, que são os blogs, mensagens instantâneas, tweets, entre outros, novas formas de escrita, que são abreviações de palavras, palavras com combinação de letras e números, pictogramas, símbolos, gráficos, entre outros, na constituição das mensagens. Então, tudo isso nós vamos abordar nessa aula. Então, o que vem a ser esse internetês? Internetês é a linguagem da internet, a linguagem que nós utilizamos na internet. O internetês é uma linguagem virtual e atualmente utilizada constantemente devido à facilidade que a população tem em acessar os ambientes virtuais. Nós vemos aí, com a ascensão desses ambientes virtuais, a linguagem virtual ela é uma linguagem meio coloquial, é uma linguagem que nós utilizamos de forma, digamos assim, se nós formos ver a norma culta, ela é diferenciada da norma culta, é uma norma que, se nós fôssemos analisar, nós diríamos que é incorreta, porém é uma nova linguagem que vem surgindo. Lembrando que ela não é uma linguagem oficial, ela não é uma linguagem formal. Toda vez que você for escrever algo, propor uma redação, escrever um texto que não seja no ambiente virtual, essas ações elas não são permitidas, certo? Por quê? Muitas vezes você vai responder uma mensagem somente com emoticon, no WhatsApp ou em outro meio, ou com emoticon, ou só com algumas siglas, ou com abreviações. E nós sabemos que essas siglas e abreviações, na norma culta, elas não são aceitas. Então, por isso nós temos que ter muito cuidado, deixar essa linguagem virtual na internet e a linguagem formal para nós utilizarmos fora da internet. E muito cuidado, você jovem, você adolescente, que vocês gostam muito de escrever dessa forma e acabam não trabalhando muito a linguagem formal e errando em alguns textos que vocês produzem. Mas isso nós vamos tirar essas dúvidas agora. Lembrando, a linguagem da internet ela tem que ficar na internet. E a linguagem formal nós temos que usar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então aqui, observe esse slide. Escrever fazendo uso de siglas, abreviaturas e emoticons tornou-se um hábito tão corriqueiro que às vezes nem notamos que estamos fazendo uso de uma linguagem que deveria ficar restrita à internet. É o que eu falei para vocês. Essa linguagem ela tem que ficar lá no ambiente virtual, restrita à internet. Não é uma linguagem que nós temos que utilizar no nosso dia a dia. Tá? O internetês é um fenômeno interessante, mas deve ser tratado como uma linguagem grupal. O que vem a ser isso? O tipo de língua utilizado por grupos específicos. Note que a maioria dos adeptos ao internetês são crianças e jovens e é adequada para contextos específicos. Então, esses contextos eles são específicos. É errado, professor, utilizar abreviaturas, emoticons? Não é isso que eu quero dizer para vocês. É que essas ações, essa escrita, ela deve ter, digamos assim, ligada à internet e não ao nosso contexto, ao nosso dia a dia, certo? Outro slide aqui para vocês observarem. Na escola e na vida profissional, devemos priorizar nos textos escritos a norma culta. Isso já foi dito. Variedades que devem ser aprendida e preservada. Respeitar as variações linguísticas é fundamental, assim como é fundamental escolher a variedade adequada para cada situação, certo? Então, assim, se você recebe uma mensagem, você quer responder com emoticon, não tem problema. Você pode responder, porque isto é aceitável no ambiente virtual. Você pode responder algo que foi perguntado a você somente com emoticon, um ok, um yes ou uma figurinha, e a pessoa que está lá do outro lado vai entender o que você quis dizer. Mas nós temos que saber que cada coisa tem que ficar em seu lugar. Isso é somente restrito à internet. A nossa norma culta, o que nós utilizamos aqui fora da internet para produzir textos, para produzir assuntos bem interessantes, nós vamos usar a norma culta, ok?
Eu trouxe aqui para vocês um exemplo, por exemplo, ó, de mensagens ou de siglas que nós utilizamos em língua portuguesa. Quando eu coloco aqui, ó, SQN em português, você já sabe o que significa, né? Várias vezes, muitos de vocês já utilizaram. Às vezes usam para dizer só que não, né? Ah, aconteceu outra coisa, só que não. Outra aqui, BLZ, beleza? É uma forma de perguntar. O outro que está do outro lado, entendeu? Entendeu. É correto, professora? Na internet não tem problema. Você não pode usar, por exemplo, para perguntar que alguma coisa, escrever o nome beleza somente com as consoantes. Você tem que escrever da forma correta. Aqui, ó, como eu coloquei para vocês, até o celularzinho aqui para você observar, que isso está restrito à internet. Então, teacher, o que nós vamos ver hoje? Hoje nós vamos falar sobre algumas siglas da internet em inglês. Se você acessou algum site, algum chat em língua inglesa, você pode observar que tem algumas siglas. Assim como nós vimos as siglas em português, o nativo de língua inglesa, ele também escreve com siglas. E o que significam essas siglas? Que volta e meia nós nos deparamos em textos, ou se você for conversar com alguém que é falante da língua inglesa, ele utilizar isso aí, você não ficar bulhando, voando, né? Digamos assim, flutuando, não entender o que foi dito, nós vamos ver o que significa algumas dessas siglas, certo? A primeira sigla que nós temos aqui é ASAP, ou alguns falam ASAP. O que significa ela? As soon as possible. É a abreviatura de as soon as possible, que significa assim que possível. Então, ASAP, as soon as possible, nós usamos assim, assim que possível eu posso lhe responder. Às vezes até em e-mails as pessoas colocam essa sigla. Então, aqui significa assim que possível, certo? Nós temos essa que é muito utilizada por vocês. Vocês usam muito para falar do seu melhor amigo, não é isso? Ó? BFF. Best Friends Forever, melhores amigos para sempre. Ah, ela é minha best friend. Então, alguns usam para falar de Best Friend Forever, BFF. Também uma sigla muito utilizada, até no nosso português, muitos de vocês usam para falar aí do seu amigo. Fulano é meu best friend, é minha best friend, não é isso? Forever, BFF, Best Friend Forever. Nós temos outra aqui, BF ou GF, que é Boyfriend ou Girlfriend. Para falar que ele é meu namorado ou minha namorada. BF, boyfriend, namorado. GF, girlfriend, namorada. São siglas também que são utilizadas em alguns bate-papos em língua inglesa. Compreenderam? Então, nós temos aqui as soon as possible, best friends forever, boyfriend ou girlfriend. Essas três aqui. Temos mais? Sim, nós temos uma infinidade de siglas que são usadas. Eu vou apresentar aqui para vocês somente as principais, mas já temos várias, tá? As outras que nós temos aqui, ó, BRB, Be Right Back, já volto. Então, você está conversando com uma pessoa ali, colocou a sigla BRB, já volto, significa Be Right Back, já volto. Essa sigla significa isso. Ou então, você está conversando ali e coloca BTW. BTW, by the way, a propósito, significa a propósito. Quando eu me deparar com essa sigla, eu já sei que significa a propósito. Nós temos aqui CYA, see you, que significa até logo. See you, até logo, CIA, certo? Temos outra aqui, ó, GRH, significa great. Great significa ótimo em língua portuguesa. GRH, great, ótimo. Então, vimos mais 4 siglas. Nós tivemos 3 ali, mais 4 aqui. Nós vimos a sigla que significa be right back, já volto. A sigla que significa by the way, a propósito. See you, que é o até logo. E great, que é o GRH, que significa ótimo. Então, nós vemos aqui que, assim como na língua portuguesa, na língua inglesa também são utilizadas algumas siglas e o que significa cada sigla. Tem mais siglas, professora? Sim, nós temos uma infinidade. Observem mais. Aqui nós temos, ó, IDK, Arduino, que significa I don't know, eu não sei. IDK, I don't know, eu não sei. Ou Arduino, eu não sei. Foi feita uma pergunta para você no WhatsApp ali, você colocou só IDK, a letra IDK, certo? Significa o quê? I don't know. Eu não sei. Você sabe onde está no meu livro? IDK. IDK. Eu não sei. Arduino. Duno.
Eu não sei. Ou, se você fosse escrever na linguagem normal, eu escreveria I don't know. Eu não sei. É como se fosse só o N com a sigla, com o tio, que muitas vezes as pessoas colocam não, né? Ah, não sei. I don't know. Outro exemplo. JK. Just kidding. Estou brincando. Ah, JK. Letra J e K. Just kidding. Estou brincando. Então, o JK lá é just kidding. Estou brincando. Agora, nós temos aqui o K ou KK, que significa ok. Nesse caso aqui, não é aquele KKK em língua inglesa, não é risos, tá? Porque a palavra risos em inglês ela é diferente. Se você coloca o KKKKK, que nós colocamos em português para expressar que você está sorrindo, ele vai vir com outro sentido que não tem nada a ver com risos. Então, cuidado é isso. Escrever aquele KKK para algum falante na língua inglesa não soa bem. E nesse caso aqui é só o K ou o KK, somente 2 Ks, para dizer ok. Para falar ok, e não tem nada a ver com riso. Professor, e qual é a sigla que nós utilizamos para riso? Nos próximos slides nós vamos ver. Lembrando que aqui o K ou KK significa ok. Aqui nós temos TGIF, para dizer Thank God, it's Friday. Graças a Deus é sexta-feira. Muitos aqui em português usam o tal do sextou, né? Muitos aqui querem usar esse sextou, todo mundo sexta. Quando chega sexta-feira, é sextou. Mas em inglês, como eles falam? Ó, TGIF, Thank God, it's Friday. Graças a Deus é sexta-feira. Essa é a sigla que nós utilizamos para falar Thank God, it's Friday, certo? Então aqui nós vimos a sigla referente a I don't know, eu não sei. A sigla referente a just kidding, estou brincando. A sigla referente a ok, que não é risos, lembrem disso. E a sigla referente a thank God, it's Friday. Graças a Deus é sexta-feira. Nesse próximo slide, nós vamos ver como nós abreviamos ou usamos siglas para sorrir em inglês, para aquele kkk que nós usamos em português. É ó, LOL, que é laughing out loud, rindo alto, laughing out loud, rindo alto. Então, toda vez que você quer expressar que você está rindo, a sigla em inglês é essa, ó, LOL, LOL. Alguns falam low também, mas LOL, laughing out loud, rindo alto. Outro exemplo aqui, OMG, oh my God, oh meu Deus. Esse OMG nós vemos muito em roupas, em blusas, em panfletos. Muitas pessoas usam na língua portuguesa essa expressão. Se vocês estiverem bem ligados, vocês vão ver. Esse oh my God, OMG, certo? Que significa oh meu Deus. Nós temos outro aqui, ORLY. Oh, really? Sério mesmo? Sério? Então você está conversando um assunto ali e você quer perguntar, sério? É isso que você disse? É sério? Então, oh really, ou O-R-L-Y, certo? Ou quando eu quero falar sobre people, as pessoas, né? Isso, eu uso PPL, people, para falar de pessoas. Então, nesse slide, nós vimos mais 4 siglas. Quais são elas? A laughing out loud, que significa rindo alto, que é o risos, lembrando que é diferente do kkk, tá? Oh my God, quando eu quero falar, oh meu Deus, não acredito que isso aconteceu. Oh my God, OMG. Oh, really? Sério mesmo? Sério? Então, nós temos a sigla aqui, O-R-L-Y, e temos a sigla que é referente a pessoas, a people, pessoas, P-P-L, certo? Mais umas siglas aqui. Nós temos please, por favor. Qual é a sigla que nós utilizamos? P-L-Z, please, P-L-Z, please, por favor. Aqui nós temos uma sigla que significa quando você ri tanto que você rola de estou rolando de rir, ri horrores, que nós usamos em português. É R-O-F-L, R-O-F-L, rolling on the floor laughing, rolando no chão de tanto rir, rolando no chão de tanto rir. Essa é a sigla que nós utilizamos. Aqui nós temos mais uma, you are, que significa you are, você é, somente a letra U e a letra R, you are. Você é. Vimos muito também, às vezes, até em português, alguns usam essa aqui, ó, XOXO, é o famoso show. Alguns utilizam, mas qual é o significado? Será se você está utilizando o significado correto? Aqui é kiss and hugs.
beijos e abraços. Toda vez que você vai se despedir de alguém, você usa o kiss and hugs, que significa beijos e abraços, certo? Vamos repetir aqui as siglas. Please, por favor, PLZ, please, por favor. Nós temos aqui ROFL, que significa rolling on the floor laughing, rolando no chão de tanto rir. You are, você é, you are, letra U e letra R. XOXO, kiss and hugs, beijos e abraços, que é o show que utilizam. Mais 4 siglas. Eita, será que eu consigo aprender todas elas? Tem muitas que são parecidas com a língua portuguesa. Parecidas não, que nós utilizamos em língua portuguesa e que já tem uma similaridade com a língua inglesa. Mas é muito importante que você saiba o significado de cada um para não cometer gafes ou erros, certo? Aqui nós temos mais umas. Nós temos mais 3. YOLO, para dizer you only live once. Você só vive uma vez, né? Muitas pessoas que dizem, aconteceu tal coisa, eu não vou deixar de fazer tal coisa. You only live once, você só vive uma vez. Qual é a sigla que utilizam para falar isso? A sigla YOLO, YOLO, certo? Ou para dizer yes, sim, eu uso YAP, yes, sim, YAP, yes, sim. E nós temos aqui uma outra, são números. Que números são esses? 24/7, 24/7, 24/7 para dizer 24 horas por dia, ou 7 dias por semana. Eu penso em você 24/7, eu penso em você 24 horas por dia, ou 7 dias por semana. Aí eu trabalho 24/7, semana a semana. Então, toda essa abreviação é utilizada para falar 24 horas por dia ou 7 dias por semana. 24/7. Então, nesse slide aqui, nós vimos a abreviação de You Only Live Once, que é você só vive uma vez. YOLO. Nós vimos a abreviação do Yes, sim. YAP. E vimos a abreviação quando eu quero falar sobre 24 horas por dia ou 7 dias por semana, que é 24/7. 24/7, 24 horas por dia ou 7 dias por semana. Lembrando que essas abreviações, elas têm que estar ligadas ao ambiente virtual. Ela não pode transpassar para o nosso dia a dia. Por quê? Porque na linguagem formal ela não é aceita. Muito cuidado, até em língua portuguesa, quando você for escrever um texto, tem muitos alunos que pegam e colocam lá o VC no lugar de você, não é isso? Outras abreviações que na nossa língua nós não aceitamos, na linguagem formal. Na linguagem virtual, com certeza isso aqui ele é bem explorado, ele é utilizado e não é uma forma incorreta. Mas essa linguagem é uma linguagem do internetês, da internet. Então, professora, são só essas as siglas que nós utilizamos? Não, há uma infinidade de siglas. Eu só apresentei para vocês algumas, para vocês verem o significado de cada uma. Se surgiu alguma curiosidade, busquem mais na internet. Na internet nós temos diversas, digamos assim, abreviações que nós utilizamos na língua inglesa e que é muito legal você aprender, você estar a par disso, certo? Então, aguardo vocês em uma próxima aula. Não deixem de procurar as nossas aulas, de buscar, rever essas aulas no nosso ambiente virtual no YouTube. Todas essas aulas, não só língua inglesa, mas língua portuguesa, matemática, ciências, história, todas essas aulas estão sendo gravadas e disponibilizadas para vocês no nosso canal no YouTube. Que canal é esse, professora? Educa Balsas. Aguardo vocês até uma próxima aula. Bye, bye!